Não somos infalíveis e, assim sendo, é óbvio que cometeremos falhas ao longo da nossa vida. Algumas dessas falhas serão pequenas e sem maiores importâncias, mas haverá outras que serão de um porte maior e trarão consequências para nós mesmos e para outras pessoas. Nossas vidas são conduzidas dentro de um sistema de tentativa e erro, e é desse jeito que aprendemos o modo de trilhar nosso caminho. Portanto, o erro faz parte do aprendizado natural. Aqui estou compartilhando com você um pouco da minha parca experiência de vida e como parte dessa vida foi num quartel trago aqui o que a vida militar me ensinou quanto aos erros. Desde o início nos é ensinado que ao errar, o militar não pede desculpas. O que ele faz é reconhecer o erro e assumir a responsabilidade, e isso molda o caráter de um homem. Para um militar, um pecado mortal e indesculpável é tentar esconder o erro, ou, pior ainda, tentar atribuir esse erro a um terceiro que nada teve a ver com isso. Quem fizesse algo desse tipo, perderia o respeito dos seus pares, dos seus subordinados e dos seus superiores, e deveria perder o respeito, até por si mesmo. E eu aplico esses princípios na minha vida cotidiana. E por isso lhes digo que se você cometer um erro grave, a coisa mais adequada a fazer é assumir o erro e verificar se ele pode ser reparado ou minimizado, mas jamais esconder o que aconteceu ou terceirizar a autoria do erro. Se você tentar mascarar a sua responsabilidade e criar alguma versão alternativa, você logo vai descobrir que o mentiroso precisa contar com uma excelente memória, porque logo após contar a primeira mentira, terá de contar uma segunda para dar sustentação para a primeira, e na medida que isso avança, vão se incorporando mais e mais mentiras para dar respaldo ao que foi contado inicialmente. Não demora, e você se verá dentro de uma espécie de teia, onde a cada vez que a versão é contada, você esquece de algum detalhe ou acrescenta algo que ainda não havia sido mencionado, e é só questão de tempo para você ser desmascarado. Assim sendo, se você cometer o que chamei no título de besteira, assuma o erro e verifique se ele pode ser reparado, mas não tente esconder nada porque isso nunca dá certo e a verdade sempre acaba aparecendo. Entenda que é muito mais preferível ser chamado de irresponsável do que de mentiroso, já que ser irresponsável pode ser apenas uma desatenção ou imperícia naquele caso em particular, mas ser chamado de mentiroso denota uma falha de caráter que pode ser algo que tem chance de acontecer de novo, e talvez tenha acontecido outras vezes antes dessa, e de todo modo sua reputação ficou comprometida. Por isso não tente nenhuma saída alternativa e apenas assuma aquilo que tenha sido sua responsabilidade, mas jamais caia na tentação de achar que não será descoberto, pois esses remendos que você tentar usar logo se rompem e você será exposto. Existe uma anedota de quartel que ilustra bem essa situação. Diz que havia um lindo pavão que estava triste e ele se lamentava porque era extremamente lindo, mas não conseguia voar. Aí apareceu uma urubu fêmea que estava triste e também se lamentava e dizia que voava majestosamente como uma águia, mas era muito feia. Aí os dois, o pavão e a urubu, se encontraram e conversaram sobre seus problemas e tiveram uma ideia, que seria cruzarem entre si, e o propósito disso seria que se cruzassem, os filhotes seriam lindos como o pavão e voariam como a urubu, e então eles cruzaram. O resultado desse cruzamento foi o peru, que é feio e não voa. Moral da história: em uma situação que já está ruim, fazer gambiarra só vai tornar a coisa muito pior. Todos nós cometemos falhas, e não há que se ter vergonha por ter errado, mas o que pode e deve causar vergonha será negar a responsabilidade, varrer a verdade para baixo do tapete e tentar culpar um inocente por algo que foi nossa culpa. Eu sei que, dependendo do tamanho do erro, assumir a responsabilidade por ele é algo que mexe com o nosso emocional, pois é da natureza humana evitar expor nossas falhas,
mas existe um peso aplicado quando você mesmo expõe a falha e assume o erro, e um outro peso aplicado quando você tentou esconder e foi descoberto. Não incorra nesse erro e evite se sujeitar à possibilidade de a qualquer momento ser desmascarado e exposto publicamente. Não pretenda posar de infalível. Ao errar ou fazer a besteira, apenas assuma e reconheça o que fez. Isso lhe garante uma mente tranquila e assegura paz de espírito, o que não acontece com aquele que escondeu seu erro e agora não tem paz por causa da espada de Damocles que paira sobre sua cabeça e a verdade pode vir à tona a qualquer instante. Espero que tenha apreciado este pequeno conselho que lhe dei. E se quiser deixar o seu like e o seu comentário, isso me deixaria muito satisfeito e agradecido. Logo nos encontraremos aqui novamente. Um grande abraço, vida e vitória.